Agora sim, esse mangá voltou a ficar interessante. Nós tivemos a revelação da identidade do Mortlak, a revelação do próximo destino dos Cavaleiros do Apocalipse, uma possível relação misteriosa entre Percival e Ioládio e algumas cositas a mais. Como é muita coisa, eu vou ter que ir comentando aí por partes, ao invés de falando logo do mais interessante, que é como eu normalmente faço, né? Mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 2.000 inscritos, não falta muito pra isso, e bora pro vídeo. O capítulo começa em Camelot, mostrando o Arthur, a Guinevere e o Ironside. A Guinevere esfrega na cara do Arthur como ela estava certa sobre as consequências de se mexer no destino. No caso, se as perdas maiores foram pro próprio Arthur, falando pelo menos em número de pessoal, né, significa que as consequências podem ser para todos os lados. É por isso que a Guinevere tem tanto medo disso, né, porque é imprevisível, ela não tem como saber exatamente quem vai sofrer as consequências. Mas o Arthur, né, por outro lado, viu isso como uma vitória, considerando que ele só perdeu 2 lacaios fracos e os Cavaleiros do Apocalipse saíram emocionalmente abalados. Já que ele parece estar bem interessado em atingir eles emocionalmente também, parece cada vez maior a chance de acontecer aquela teoria de vocês, né? De o Arthur ressuscitar o Jade como um lacaio do caos só para atingir os Cavaleiros do Apocalipse de forma ali emocional e psicológica. E depois disso vem uma parte que me deixou ali meio confuso. A Guinevere simplesmente deu mais informações para Arthur assim de mão beijada. Na primeira vez eu até entendi, né, que ela foi meio ingênua e contou achando que não ia dar em nada, mas dessa vez eu entendo, tudo bem que ele foi ameaçado aí nessa parte, mas porra, eu achei que essa menina fosse mais corajosa, viu? Eu acho que tem que ter algum outro motivo maior pra isso, né? O Arthur pode ter ameaçado fazer alguma coisa com os pais dela, ou ela tá mentindo e omitindo algumas coisas. Na verdade, aposto que deve ser até isso mesmo. Ela não falou nada sobre eles irem pro Reino dos Demônios, por exemplo. E ela já deve saber que eles vão pra lá. Então, eu vou apostar que deve ser isso. Ela tá omitindo informações pra enganar eles. Depois disso, ainda em Camelot, nós conhecemos o tio por parte de mãe do Diodra. Ele parece ser uma boa pessoa, mas o Ironside também parece ser quando tá com o filho dele, né? Enfim, uma coisa certa, nenhum vilão aí é totalmente mal, né? Quando acaba parece estar querendo mostrar pra gente que todos eles têm motivo pra seguir o Arthur, todos tiveram que fazer escolhas difíceis, todos perderam alguma coisa e estavam desesperados. E apesar de parecer, nenhum é realmente mal lá no fundo, né? E o Diodra mostrou interesse aí no mundo lá de fora. Eu aposto que depois da morte do Ironside, ele vai pra Britânia com o Percival e os dois vão ser amigos, né? Acho que já falaram que ele não pode sair de Camelot por conta da saúde dele, mas eu aposto que isso aí é uma mentira pra fazer ele perder o interesse em sair de lá, né? Tipo Show de Truman. Quem já assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. Bom, isso pode acontecer, ou então o Diodra vai odiar o Percival depois da morte do pai, né? E com isso vai seguir os passos do Ironside. Então eu vejo a possibilidade de o Diodra ser um futuro vilão nessa história. Então o tio é abordado pelo Ironside e ele dá as ordens do Arthur pra ele. Eu entendi que apesar de escolher os membros dessa expedição, o Ironside ele não vai junto, ele não vai participar. Ele falou que ele estava imobilizado pelo trabalho e ele já tinha falado de uma missão antes mesmo dessas ordens do Arthur. Então acho que esse grupo deve ser liderado por esse cara aí que acabou se revelando, o Mortlak. Pelo que já foi mostrado, o Mortlak parece ser um dos principais Cavaleiros do Caos. Muito provavelmente ele é um dos 4 perigos e deve ser o Cavaleiro Verde. Como eu já falei em um outro vídeo, né, esses cavaleiros coloridos aí, eles são inspirados em alguns personagens de A Morte de Arthur. E se aqui no mangá a gente tem Pelegard, o Cavaleiro Negro, e Ironside, o Cavaleiro Vermelho, então também deve ter o Verde e o Azul, sendo a Jericó provavelmente o Cavaleiro Azul e o Mortlak o Verde. Só não vão confundir esse Cavaleiro Verde que eu acabei de citar com aquele de A Lenda do Cavaleiro Verde, aí já é um outro personagem. E voltando para o Alnak, a Tétis vai levar o corpo do Jade para casa. O próximo destino dele já tá meio certo, né? Só que ainda tá meio misterioso o que exatamente eles vão fazer por lá. Mas é certo que eles vão ajudar em alguma crise que estiver acontecendo e aposto que isso vai até servir de treinamento para eles e também, né, parecer um meio de chegar em Camelot, através do Reino dos Demônios. Mas o mais importante não é nem isso, pessoal, é o último quadrinho desse capítulo. A Io, de alguma forma, parece conhecer o Percival. Já tinha dado a entender que ele não era 100% humano, mas acho que agora tá 95% confirmado que metade dele é demônio, e aí parece ter conhecido ele ainda bebê, né? Provavelmente depois de o Balgus fugir com ele de Camelot. Então ele também deve conhecer, então ela também deve conhecer o avô do Percival. Acho que ela deve ter reconhecido o Percival através da magia ou presença, sei lá como eles chamam isso, ou foi pelo cabelo, que é inconfundível, né? Agora também está explicado porque que o Balgus teve que fugir com o Percival, né? O Arthur deve ter descoberto que ele não era humano. E se a Iolade conheceu ele já depois de terem fugido de Camelot, quando eles já estavam morando no Dedo de Deus, então é bem provável que eles sejam parentes, pessoal. Eu imagino que ela tenha ido, ido visitar o filho da falecida irmã dela e foi assim que ela conheceu o Percival.
Então gente, acho que o Percival acabou de conhecer a tia dele. E se não for de sangue, pode ser de consideração, né? Por ela ter sido amiga da mãe dele. Acho que vocês devem até lembrar que lá no Festival dos Mortos, a Ila, ela mostrou um pesar que deu a entender que ela já tinha perdido alguém. Acho que agora tá meio óbvio, né? Ela tava pensando na irmã dela, mãe do Percival. E minha nota para esse capítulo é 9,2. Próximo arco a gente vai rever os Eldris, a Gelda, vai conhecer o filho ou filha deles. Eu até me pergunto, o Tristan conhece esse lado da família dele? Acho que deve conhecer, né? Se não conhece, ele conhece pelo menos pelas memórias que o Golta deu pra ele. E deixe nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.